Estamos lá. Assim, lhe vejo bem. Indy, obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Seja muito bem-vinda aqui. Eu que agradeço. É um prazer enorme poder fazer essa troca, esse compartilhar aqui gostoso, um bom papo. Esperar um pouquinho aqui para a gente estar aqui. Um assunto tão importante para nós librianas, né? Não é? Encontro de duas librianas. Amanhã lua cheia. Amanhã lua cheia, uma lua importantíssima. Acho que agora eu fiquei Boa noite certo. a todos aí que estão chegando com a gente. Ô Brito, boa noite. Lua de Buda, exatamente. É, lua de Buda. Festival de Vesak. O pessoal está afinadíssimo. Então vamos lá. Hello, hello, Cami. Anúncia! Eita! Vamos chegando, que hoje o assunto vai ser arretado. Juntando Sul e Joinville e Salvador, link direto. Então vamos começar se apresentando, Indy. Comece aí, conte um pouquinho. Então, eu sou Indira, libriana. Então, falar de relacionamentos é um tema caro para mim, importante para nós. E feliz com essa conversa, porque a gente tem a mesma visão de mundo. É isso que eu falava com você sábado, né? Então, sou astróloga, então começo a compreender minha visão sistêmica do mundo e da vida a partir da astrologia. Depois fui fazer psicologia, hoje eu sou consteladora e hoje estou aqui nesse papo com você sobre relacionamentos. Então, é muito bom a gente começar a primeira live da semana aí, um assunto tão importante para a gente, para todo mundo. Bom, eu sou Luciana Silvan Costa, libriana, a filha do meio de Urias e Maria Lúcia, uma italiana, descendente de italiano, e ele descendente de índio. Então temos uma mistura muito boa aqui para a gente poder falar um pouco de relacionamento, às luzes das novas constelações. Um tema que nos uniu muito fortemente. Verdade. Então, conheço Indira desde 2015, quando entramos para cursar a maestria, e aí seguimos um caminho aí até hoje, nesses temas aí que são tão similares, tão próximos da gente. Escolhemos, claro, falar de relacionamento. Briano falando de relacionamento, coisa boa. Uma coisa importante, né, Lu? Porque o relacionamento, eu entendo que o relacionamento é a maior realização pessoal, né? O crescimento espiritual se dá a partir das relações, né? E a relação de casal, o êxito da relação de casal é uma grande meta, né? Por isso a importância, né? Por isso que mexe tanto, né? Soraya! Oi, Sol! Muito bom. A nossa turma aí é grande, né? Boa noite, Ideia. Boa noite.
Eu queria então que você começasse um pouco, Indy, falando aí do céu do momento. Eu acho que é algo tão importante aí. Então, nesses últimos 2 dias, 3 dias, nós tivemos uma quadratura de Vênus, que é o planeta do amor, que é o planeta do dar e receber, que é o planeta como a gente, o que a gente deseja, o que a gente gosta, né? A Vênus fala do nosso merecimento, né? E essa Vênus está no signo de Gêmeos, fazendo um aspecto difícil com Netuno. Então, esse aspecto está trazendo uma certa melancolia, está fazendo com que a gente crie uma expectativa a mais do outro, fazendo com que a gente projete neste outro a nossa criança ferida. Então, vai dar uma bagunçada aí. Então, o tema de relacionamento, essa melancolia vai estar presente nessa Mais semana. um pouco bagunçado. Hein? Um pouco mais bagunçado, então. Um pouco mais bagunçado, e a Vênus fica retrógrada, ou seja, ela fica num movimento como se estivesse de marcha ré. Então, o tema de relacionamento ele vai ser extremamente importante nesses próximos dias. Então, todos nós ficaremos um pouco mais mexidos com isso, né? Todos nós vamos precisar revisitar como é que nós estamos lidando com os nossos relacionamentos, né? O que é que nós queremos de um relacionamento, na verdade, né? Porque um relacionamento é um grande espelho, né? Então, esse espelho vai estar escancarado de uma forma extremamente escancarada, e com uma tendência à melancolia, com uma tendência ao vitimismo, com uma tendência a revelar o nosso traço mais infantil. Então, acho que por isso que fica muito importante essa live, para dar para as pessoas, passar para as pessoas o que a gente acredita, né, de base de relacionamento, né? Oi, Indy, quando você fala do planeta estar retrógrado, isso indifere do signo de cada um, isso atinge a todos. Isso, nós estamos falando do céu do momento, né? Nós estamos falando do céu de agora, desse céu do mês de maio. Uma vez que o planeta está retrógrado, o que é que acontece? Ele fica menos disponível para a gente. Nos obriga a olhar muito mais para dentro da gente. Professor Fábio, prazer estar aqui na live. Então, esse vai obrigar a gente a realmente olhar. Aquilo que eu falava com você, nós estamos vivendo um momento. Eu acho que essa quarentena pede da gente uma reforma íntima. Uma reforma íntima. Né? Essa reforma íntima. Isso, uma reforma íntima, no sentido de que o que é que nós precisamos fazer para estar em sintonia com a vida? O que precisamos fazer para estar em sintonia com esse novo que está chegando? Porque, de fato, tem um novo que está chegando. E, de fato, esse novo que chega vai mexer principalmente nas relações de trabalho e nas relações pessoais. Né? Porque esse novo que chega, que começa no final do ano, em dezembro, que é com a conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário, mexe nos relacionamentos, né? Porque é um signo de ar. Então, o que se muda, o que se espera que se mude, é principalmente as relações. Não, tanto as relações de trabalho, mas principalmente as relações pessoais. Então, com certeza, todos nós, independente de signo, independente de idade, independente de classe social, independente de raça e credo, vamos todos estar mexidos na esfera dos relacionamentos. Mãe. Então, vamos ao tema, então, já que nós vamos estar mexidos. Vamos ao tema. Pessoal, ó, eu sei que a conexão não está muito boa. A gente vai sim deixar gravado isso. E de qualquer forma, a gente vai continuar aqui. Se houver necessidade da gente sair, a gente vai entrar de novo. A gente pode ir fazendo essas jogadas aí. Então, oi, Indy, eu acho que o tema relacionamento, quando a gente fala de relacionamento, eu acho que a gente... Nenhum casal e nenhum relacionamento é único, né? Ou para cada um. Né? Ele tem uma certa... Todo mundo parece que tem um certo modelo de relacionamento, né? E a gente acaba entendendo que Bert, na verdade, alertava a gente, né? Falando, olha,
cada casal, cada relacionamento é único, sim. Não tem modelinho para seguir, não. Não tem receitinha, não. E, e ele começou a observar, na verdade, três pilares, né? Que depois a gente acabou ampliando um pouco isso para os cinco pilares aí das novas constelações. Então, e sabendo que não existe perfeição disso, a gente pode também dizer que a gente pode olhar para o casal a qualquer momento, a qualquer hora, como se tentasse chegar o mais próximo daquilo que a gente almeja para um casal. Sim. Tem uma coisa, né, então que você fala de que a gente quer um modelo, né? E esse modelo é um modelo romântico, né? Ah, pois sim, né? É um modelo romântico, e esse modelo romântico foi um modelo criado, né? O romantismo, ele foi criado. E aí a gente tem que dialogar com esse modelo criado, esse modelo idealizado, né? A gente sempre fala de um grande amor, né? Então, quando a gente fala desse grande amor, a gente está falando de um lugar idealizado. E essa idealização tem que dialogar com o que a gente tem de referência. Porque a gente não é um vazio. Não é verdade? Então, nós temos crenças que nós herdamos, modelos que identificamos e modelos que a gente não quer reproduzir, modelos que a gente nega e reproduz. Então, assim, o tempo todo, e isso faz com que cada relacionamento seja único mesmo, né? E que exige que a gente fique no aqui e no agora, para que ele seja único e para que ele tenha êxito, né? Que a gente saia desse lugar idealizado, que a gente saia desse lugar de repetição dos modelos dos nossos pais, dos nossos antepassados. Né? E quando a gente fica no aqui e agora e constrói nosso relacionamento a partir disso, é o grande êxito e é único e é raro. Né? E cada relação é uma relação. É o tema da vida, né, Indira? É o tema da nossa vida, né? É o Eu tema acho da que nossa vida. relacionamento a gente vai olhar para isso durante muitas vezes, eu acho. E como a gente falou aí no começo, são 5 pilares aí, então eu queria que a gente adentrasse nesse mundo aí para a gente falar um pouco deles, né? Então, primeiro a gente sabe que o primeiro seria o amor. E aí a gente está falando do amor, não é aquele amor que todo mundo diz, né? O eu te amo. E, e aí vem a frase tal como é. Como é que é isso, aí? Como é que é amar tal como é? Aceitar o outro assim, exatamente como ele é, né? E uma das coisas mais importantes nesse aceitar o outro tal como ele é compreender que no amor também tem a dor. É aceitar a dor do outro, é acolher a dor do outro, é acolher a dificuldade do outro. E quando a gente faz isso, a gente aceita e ama o outro exatamente como ele é. Aí eu fico pensando aqui, Indy, porque muitas vezes eu acho que a gente entra no relacionamento, muitas vezes, não sei se muitas vezes, mas eu estou contigo pensando que você vai mudar, ou achando que você vai mudar, né? E, e não, e o tal como é exatamente assim. Isso é que é amor. E aí a gente vem compreender um pouquinho do quanto também a gente carrega esse amor romântico que você falou no começo, né? Esse modelo de romantismo que a gente tem. E de repente nem tem nada a ver com o romantismo esse tal como é, né? Pois é, tem um teórico chamado Kellerman que ele disse que o amor é uma realidade somática, né? Então, Somática. uma realidade somática, né? Kellerman, né? O pai da biossíntese, ele diz isso, né? Que o amor é uma realidade somática, ou seja, o amor é aquilo que é aprendido, né? É aquilo que é vivido. E onde é que a gente aprende esse amor? Na nossa família, né?
mas principalmente com a mãe, né? Aí vem Bowlby e fala da teoria dos vínculos, né? E é esse vínculo que nós vamos projetar no outro, né? É esse tipo de vínculo que nós vivenciamos, que faz como base da nossa personalidade, que nós vamos projetar no outro, porque de fato é verdade. As relações são projetivas. Até que a gente entenda que a gente precisa projetar menos e ser mais adulto. Mas a princípio, quando a gente chega, a gente projeta, né? É natural que isso ocorra, é assim que se acontece, até que o cotidiano vai fazendo, né, esses ajustes, né? E que precisa ser feito esses ajustes. Crescendo. E amar o outro tal como ele é, eu acho que tem uma coisa extremamente importante, que é sair das expectativas, né? Sair da expectativa de receber neste amor, com esta pessoa, aquilo que meus pais não me deram. Então, acho que esse é o primeiro passo. E, nesse sentido, exige que a gente seja adulta, dentro de uma relação. Porque no momento que eu sou adulta, eu dou a mim mesmo o que meus pais não me deram. E quando eu faço isso, eu estou projetando menos, né? Estou mais adulta. E essa relação, ela é menos projetiva, ela é menos idealizada, ela é menos nesse lugar romântico idealizado e mais real, né? E aí sim, o amor é uma realidade romântica. Né? E acho que é bastante importante a gente falar um pouco sobre o que é esse adulto, né, que a gente está falando, né? Esse estado de adulto. E então isso vem muito da análise transacional, que é uma grande fatia das constelações é nos estudar, né? O estudar o eu. E esses estados, então, do eu, o estado criança, o estado adulto e o estado pai, é disso que a gente está falando. O estado adulto é aquele que está no meio, é aquele que vai fluir com a vida. E ele acaba sendo a base principal para a gente conseguir caminhar nesse relacionamento, né? Esse estar no adulto, né? E aí depois, então, da gente perceber que esse pilar do amor precisa estar no adulto, a gente vai para o segundo aí, que é equilibrar esse dar e receber, né? Como é que é isso, esse equilibrar o tanto como eu recebo o amor ou como eu faço dano? Também, né? Mas deixa eu só complementar uma coisa. Estar no adulto é estar no aqui e agora. É estar na realidade tal como ela é. Estar no adulto é aceitar a realidade tal como ela é. Então, estar no adulto realmente é não criar expectativa em relação ao outro, nem querer mudar o outro e nem achar que vai mudar o outro, porque isso é manipulação. Sim. Né? Então, se você está na manipulação, você não está no adulto. Acho que esse é um passo para a gente compreender o que é estar no adulto. É estar no aqui e agora e ver Luciana exatamente como ela é e não querer mudá-la, né? E nem achar que eu tenho essa, como é que eu posso dizer, essa psicopatia até, né? Que acha que eu vou mudar o outro, né? Muita ousadia da gente, né? Sim. E até ilusório, né? Muitas vezes, né? Porque a e relação, aí a gente a partir daí fica no controle, e aí não é uma relação de igual. Acho que o primeiro passo importante é a gente achar isso. E o segundo passo, né? É importante também que a gente diga que crianças não se relacionam, né? Sim, costumo dizer isso nos meus relacionamentos. Crianças não se relacionam. Crianças são proibidas de casar, exatamente. Isso é exatamente para isso, não é? Isso aí. E também porque quando a gente está falando de manipulação, pressupõe-se que eu aí vou causar o dano mesmo, né? É desse ponto aí mesmo. Então, e quando é a bom gente vai entender que no dar e receber dentro das relações, amor esse dar e receber é o que eu levo para a relação, né, Lu? O que é esse dar da relação? É o que eu levo, é a minha história, é o que eu trago, é a minha bagagem, né? E o que é mais importante para equilibrar o dar e receber dentro de uma relação é a gente aprender a agradecer, né? É reconhecer o que o outro traz para a relação. Poxa, você é alegre, você traz sua leveza, você traz sua alegria, você traz sua força de trabalho. É reconhecer o que o outro traz para a relação. Isso é o primeiro passo para equilibrar o dar e receber dentro da relação. E a gente pode também entender que atrás de todo mundo tem uma história, né? E acho que a gente precisa ter
a relação de respeito com essa história do outro. Porque, principalmente porque eu sou apenas a última, né? Como diria a nossa professora Brigitte, eu não sou a melhor, apesar de pensar que eu sou apenas a última. Eu acho que quando a gente toma esse lugar de último é que a gente começa. Porque se a gente está falando de equilibrar, dar e receber, está pressupondo que está desequilibrado, né? Já que eu tenho que equilibrar, eu já estou dizendo para ter alguma coisa errada aqui. Então a gente sabe que para tocar profundamente, né, nesse sentido de tanto como receber o amor, como fazer o amor, a gente também faz dano, né? Então a gente precisa ter sempre esse estar no adulto, né? Então, se de repente, né, eu vou com o meu vazio, eu vou com minha carência para o outro, e realmente eu projeto neste outro o pai que eu não tive, certamente eu estou causando um grande dano. Primeiro porque eu não estou vendo o outro exatamente como ele é. E vou exigir dele o que ele não pode me dar. Até porque, por questões de espaço e tempo, ele não pode preencher isso. Então, isso é causar um dano, né? E todas as consequências que isso traz na vida do casal, né? Então, acho que isso é uma das coisas para a gente poder ver, né? A exigência, não sei se a palavra é essa, mas a premissa básica de que o equilíbrio do dar e receber é uma base importante dentro do relacionamento de casal. Essa troca, né? Interessante, né? Porque quanto mais eu dou e mais eu recebo, mais eu vou dar e mais eu vou receber. Isso é natural. É o ciclo normal das coisas, né? É o ciclo, exatamente, né? Se eu me alegro com você, se eu trago um presente para você, você vai também fazer uma surpresa para mim. E aí você vai numa crescente positiva. Diferente se a gente realmente faz um dano, causa um dano, e aí o que é que acontece? O outro vai ter uma necessidade de fazer um dano menor um pouco, em vez de esse relacionamento ele ser crescente, ele vai ser decrescente. E a lei da compensação, ela é para todos, né? De todas as formas, né? Dentro de um relacionamento, seja ele, nós estamos falando de um relacionamento amoroso, né? Mas cabe isso em todas as relações, né? Se começarmos a pesar, né, e a olhar para isso, desse equilíbrio de dar e receber, é claro que num relacionamento amoroso isso vai ter deseja-se que tenha uma durabilidade, né? Aí a gente tem uma convivência durante um grande tempo. Então, isso é necessário muito aprendizado, né? Nessa gangorra do dar e receber aí. Com certeza. Eu acho que para o êxito do relacionamento, o equilíbrio do dar e receber é extremamente importante. Porque senão você desce a ladeira. Para subir a ladeira, eu te dou, você me dá, eu te dou, você me dá e a gente sobe. Mas se de repente eu vou causando um dano, isso vai lhe causar uma tristeza, um trauma e consequentemente você vai me tirando, né? Sem dúvida. E é importante quando você fala que isso está em todas as relações, mas é importante a gente fazer uma ressalva que a única relação que a gente não consegue retribuir são aos pais, porque eles nos deram a vida. E a gente repassa isso mais adiante, ou no nosso trabalho, na nossa missão no mundo e com nossos filhos, né? Mas nas relações de amizade, nas relações de trabalho, nas relações de parceria, nas relações de casal, com certeza o equilíbrio do dar e receber, ele é de fundamental importância. E acredito que não vai ter um tema que a gente for falar que não vai ter, né, essa questão dos pais envolvidas, até mesmo dentro de um relacionamento, né? Porque os outros dois pilares aí para frente que a gente falou, então, do amor, a gente falou, está aqui falando do dar e receber, e os próximos dois pilares são a sexualidade e a intimidade. Puxa, então isso. Brigitte, que é a nossa mestra, ela diz que a sexualidade é o motor do casal. Ah, coisa boa, né, de ouvir. Né? O motor do casal. Que nós
o que é que acontece, né? O ideal dentro de um casamento, dentro de uma relação, é que a gente chegue no outro a partir da atração, né? Eu fui atraído e a partir daí a sexualidade ela é livre nesse sentido de troca, né? Estou com você porque eu tenho tesão por você, porque eu quero você, porque eu desejo você. Então, o casamento ou uma relação que começa assim, ela tem muito mais chance de êxito do que uma relação que começa com subterfúgios ou com questões secundárias, por exemplo. Eu quero estar nessa relação porque eu tenho 38 anos, daqui a pouco eu preciso ser mãe, ou porque eu estou na solidão, ou porque tenho tanto tempo sozinha e vou começar essa relação. Então, essa relação ela não começa com a primeira verdade, que é eu me sinto atraída por você, eu te desejo, eu tenho tesão por você, né? Então, é importante que isso seja dito, né? Que um êxito de uma relação vai ser necessário quando se há tesão. E a gente. E ela. Vamos combinar que toda relação começa aí, não começa, não, Ingrid? Não Com é? tesão? É claro. Tem que ter a química, tem que ter o tesão, tem que ter a transa, tem que. E é isso, ela começa aí. Antigamente, talvez não, né? Eu acho que eu me arrisco a dizer que nós estamos vivendo uma época, sei lá, 50 anos atrás. Eu não acredito que 50 anos atrás as pessoas escolhiam por amor essas relações. Era muita conveniência. Então, você começa a perceber que talvez naquela época, 50, 60 anos atrás, isso não era por amor, então talvez o sexo também, essa sexualidade, não fosse esse motor que a gente está falando aí, né? Tão livre, né? Pois é, eu boto um livro entre aspas aí também, mas Até hoje, né? Até hoje. sabendo do que se trata, certa liberdade de escolha na constelação, né? Já que os sistemas se precisam mutuamente, né? Então, se escolhem mutuamente. Falar de sexualidade é algo que a gente também tem que olhar, porque numa cama matrimonial não dormem apenas dois. E aí você vai olhar para essa sexualidade na cama. E, bom, se não dorme apenas dois, quem dorme, né? Os ex-parceiros, o pai e mãe, que a gente falou um pouco atrás, já que a gente leva nossas frustrações para dentro do relacionamento, né? E, e acaba que. Por isso que a gente causa dano também, né? Porque a gente traz tudo isso, né? Então, Ô, Lu, você me fez me lembrar uma coisa. No meu primeiro curso de psicanálise que eu fiz, um professor disse assim, nós levamos a mãe para cá, para a cama, né? Eu falei, meu Deus, eu levo minha mãe para a cama. E fiquei assim pensando, né? E isso é tão real, né? Nossa! Porque a gente leva os valores, os mandatos, as crenças, né? A gente realmente não está ali tão puro como a gente acha que está, né? Isso é verdade, né? E com o quanto que a gente leva dos relacionamentos dos nossos pais para essa cama, né? E quanto que a gente leva de traumas de parceiros anteriores para essa cama também. É um questionamento bastante interessante isso, né? Sim. Porque a gente... E acaba que isso acaba com o relacionamento se você não souber dosar isso, né? Já que a relação, né, a sexualidade é esse motor que faz girar essa relação, que faz manter essa relação na trilha aí. Mas aí eu fico me perguntando aqui, né, também. E se a gente está falando de sexualidade, a gente está falando também do quanto a gente leva o gênero também. Então a gente precisaria olhar também para o casal. Será que essas regras são iguais quando estamos falando de relacionamentos hétero e homossexuais? Deixa eu só trazer uma coisa antes da gente entrar nas relações homoafetivas. É importante a gente falar para as pessoas o seguinte: uma queda de libido, né, de um dos parceiros
está muito ligado a isso que a gente acaba de falar, né? O quanto que a gente está levando a mãe para a cama, ou o casamento dos pais, ou um trauma de um parceiro anterior. Então, assim, uma das principais causas, melhor dizendo, de uma falta de libido de um dos parceiros tem a ver com essa fidelidade sistêmica, ou intricações, ou traumas não resolvidos. E é importante a gente dizer uma coisa também. Uma vez que um dos parceiros rejeita sexualmente o outro, é preciso que a gente entenda que nós estamos humilhando o outro. Porque aquele que precisa... Humilhando o outro. Humilhando, ok. Humilhando o outro. Porque dois adultos sabem que a base da sexualidade, a base do casamento, a base da relação é a sexualidade. Se não é amizade, se não é qualquer tipo de relacionamento. Não é verdade? Então, assim, Claro, se eu rejeito, eu saio de uma posição de igual, isso me torna até um algoz. E aí o outro pode ficar no lugar submetido, e se ele está no lugar submetido, ele está sintonizado com um trauma do passado, com uma rejeição do passado maior do que ele viveu, e aí deixa de se estabelecer uma relação de dois adultos, mas talvez uma relação de mãe e filha, ou de filho e pai, se a gente está falando de gênero feminino, mas pode ser o contrário também. Uhum. E aí o outro, para o resgate da sua dignidade, ou vai embora ou trai. Sim. Ou trai, né? E falando de traição também, é preciso saber quem que traiu primeiro, né? Porque, de repente, dentro de uma relação, eu me retiro, energeticamente, eu também não estou. E aí a gente pergunta na traição, quem traiu primeiro, né? Dentro de que a gente está falando da dinâmica real e da dinâmica oculta, né? Melhor dizendo, da dinâmica vivida e da outra dinâmica, né? Porque também é muito confortável você se retirar e culpar o outro também, porque ele saiu e foi buscar algo a mais, né? Isso também, ou ao contrário, você traiu na relação e aí você conta para o seu parceiro da traição. Olha que confortável. Aí eu jogo a culpa para o lado de lá. É muito interessante quando a gente olha para uma dinâmica dessa, né? E aí eu me isento. Bom, agora já que eu contei, você já sabe, você toma a decisão a respeito disso. É muito interessante mesmo. E aí é bom. E é importante a gente lembrar, que, diante disso, né, de que o adulto se responsabiliza pelas suas escolhas. Então, no momento que a gente joga a peteca para o outro ou se retira, a gente não está se responsabilizando dentro da relação. Acho que isso é uma coisa importante também para a gente falar, né? Sim. E entendo que quando a gente está falando desse casal, né, de toda a história, dessa conquista do amor de casal, que é uma conquista, né? Eu me lembro aqui do quanto para a gente conseguir conquistar, então, já que temos todos esses danos e todas essas questões que são colocadas na cama junto com o casal, o quanto a gente também precisa olhar para os nossos pais. E aí tomar os nossos pais, que é tão comum a gente falar isso nas constelações, mas aí é tomar os nossos pais como casal. Não o pai, a mãe, mas sim os pais, o casal, né, como uma unidade entre homem e mulher. Né? Ter essas duas polaridades muito bem aí equilibradas de novo, já que as librianas aqui adoram essa palavra no dia de hoje. E o quanto a gente precisa trazer isso para dentro de nós, conseguir enxergar essa unidade, né? E aí sim, falando das polaridades feminino e masculino, perceber que quase tudo se aplica em relações heterossexuais e homossexuais. Perfeito, né? Primeiro porque nós somos os seres duais, né? Esquerda e direita, nós somos um ser dual. Então isso tá, né? Já está posto, né? Jung falava da ânima e do ânimos. Então isso é muito claro. O que é importante que a gente falar para todos é que para o êxito, né, da relação homoafetiva
mesmo se tratando de dois gêneros, né, iguais, um vai fazer o aspecto masculino e o outro vai fazer o aspecto feminino, né? Não é na questão estereotipada do papel da mulher nem do papel do homem. Não é disso que nós estamos falando, mas da energia masculina e da energia feminina, para que isso se forme realmente essa unidade, né? Essa unidade. Então, Brigitte diz isso, né? A primeira coisa dentro de um casal homoafetivo para ser visto, para que se tenha êxito, é o lugar masculino e o feminino, né? E a segunda coisa mais importante, como você estava falando, é tomar o genitor do mesmo gênero, né? A dificuldade da gente tomar o genitor do mesmo gênero, o impedimento, as implicações sistêmicas que ocorrem, que leva esse desequilíbrio do masculino e feminino na gente, né? E que está em todas as pessoas, não é só nas relações, né, essa polaridade mas todas as relações. Em cada um de nós, né? Então, todos nós somos 50%, né? Sim. Pais, sim, 50%. sim. E essa integração, né, essa integração do masculino e feminino em nós, é tomar o pai e a mãe em igualdade. Então, se eu tenho o pai e a mãe em igualdade, se eu estou com esse masculino e feminino aí integrado, eu vou estar mais inteira diante da relação, vou estar mais inteira diante do outro. Isso é muito importante, né? Dentro desse viés aí que a gente está falando. Talvez o mais importante aí, né? Porque para você conseguir chegar no tal pilar intimidade, né? É preciso que a gente olhe para isso. O quão íntimo realmente conseguimos ser, né? Quando a gente, então, está na cama, ou vai para a cama com tantas histórias, ou vai para uma relação com tantas histórias dele, com tantas histórias dela, e essa unidade que a gente está falando de conseguir enxergar os pais como casal, né? Isso traz um poder, né, para esse adulto, né? Eu acho que traz uma força de vida. Esse, de novo, aquele motor, aí que a gente gera a vida, não é mesmo? Então, eu acho que somos nessa hora, talvez por isso a importância desse tema, relacionamento, né? Pois é, então assim, você falava, né, de que talvez há 50 anos atrás, 70 anos atrás, como é que se dava essa escolha, nessa liberdade sexual? Mas vamos imaginar que se a sexualidade é o motor, a intimidade é a meta. Ser íntimo de alguém é uma meta, né? Porque isso exige da gente 3 coisas e isso dá muito medo. Nada dá mais medo num casamento do que a busca pela intimidade. Né? Porque é um passo no escuro. Porque exige uma confiança extrema, né? Uma entrega, e eu me abro para você. Daquele friozinho na barriga, né? Mas, assim, é lógico que isso é uma meta. Né? É lógico que isso é uma meta. Porque você fica muito vulnerável diante do outro. Você fica extremamente vulnerável diante do outro. E não existe amor sem vulnerabilidade. É preciso que a gente entenda isso. Amar é se vulnerabilizar o tempo todo e todo dia. Né? Se entregar ao outro, confiar no outro, né? Se entregar ao outro, confiar no outro, se abrir para o outro, é um estado de vulnerabilidade plena, diário. E que se o outro corresponde, nada mais gostoso, né? Aí fica bom, né? Porque aí, acredito que aí realmente está a questão do... está a questão do estar nu, né? Dessa vulnerabilidade que você se coloca, né? Nesse estar, deixar essa história toda que a gente falou para trás, deixar esses parceiros antigos para trás e conseguir estar ali, só você, mais nada. Não é a Luciana, filha de alguém, né? De 2 pessoas. Não é mais isso, né? Aí é só a Luciana, é só a Indira. Não é a Indira que trabalha não sei aonde, que leva um crachá não sei de quê.
né? Com Então, certeza, Lu. Exatamente. É onde a nossa verdade é exposta, né? A gente está nu diante do outro. Isso é bem interessante. E a intimidade só é possível quando a gente realmente está no adulto, né? Sem a cópia de modelos anteriores, né? Sem os traumas anteriores, né? Sem os mandatos de manhinha, como diz aqui na Bahia, né? Sem essas crenças, sem esses valores, porque nada mais, como é que eu posso dizer é alvo de olhares do que a relação, né? Você está namorando com uma pessoa, vai casar quando? Casou, vai ter filhos, né? Como todo mundo está ali olhando e se metendo na relação do outro, exigindo do outro. E a gente está ali realmente tendo que dançar, né? Se a gente entende que uma relação é dançar. E é ser constante isso, né? E a gente precisa olhar para isso, porque, afinal de contas, se a gente está falando de intimidade, a primeira intimidade que a gente teve foi com os nossos pais, né? Então, de novo, você vai trazer tudo aquilo à tona, né? E que necessariamente a intimidade com nossos pais foi imperfeita. Por isso que nós levamos as frustrações dessas relações para dentro desta relação, para dentro dessas outras Sim, relações. eu estava fazendo um atendimento ontem. Eu Aí estava fica... fazendo um atendimento ontem, eu achei uma coisa muito interessante, que é assim, e faz como? E faz como agora? Né? Uma cliente que estava falando de uma questão assim, faz como agora? Eu não sei fazer. Como é que faz? Como é que faz? Né? Porque é lógico que a gente vai ter o primeiro começo, né? A primeira forma de fazer é de um modelo que a gente conhece. E é dentro desse modelo que a gente conhece que as coisas vão acontecendo, que a gente vai percebendo que aquilo que a gente carrega a gente não quer mais. Ou aquele modelo foi bom, a gente pode até levar adiante. Mas é esse adulto que é na tentativa e erro, no sentido de dizer isso não me preenche, isso eu não quero, isso não me satisfaz. Então é muito importante que o outro diga, né, na relação, isso eu não gostei disso, eu não quero isso não me faz bem. Porque se a gente fica calado na relação, a gente também não está sendo verdadeiro. Isso não é intimidade. Esse se calar não é intimidade. Esse calar para não brigar não é uma intimidade. Muito pelo contrário, né? Você está minando a relação. Então, se entregar de verdade é você ser inteiro. Se entregar é dizer da sua verdade, do que você quer. Olha, eu quero ser mãe. Olha, eu não gosto dessa forma como você faz. Isso que você faz me machuca. E tudo isso vai criando intimidade se você acolhe o outro. É verdade, eu fiz isso, não tá bom, né? É se abrir para o outro. Então, é uma grande meta mesmo, nessa intimidade, né? E é importante a gente falar dessa meta, né, Andy? Porque acho que quando a gente está a serviço dessa meta, a serviço desse projeto de casal, né? Porque, como eu disse, eu acho que é muito recente essa história dos casais estarem se unindo por amor, né? Escolherem por amor, né? E aí, bem entre aspas, a palavra escolher é entre nós apenas, né? Porque se a gente está a serviço desse projeto para viver desde o amor, né? Desde lá do primeiro pilar que a gente falou, para o amor, até a realização de algo em conjunto, né? Aí sim, a imagem da terceira unidade dentro do casal, né? Exato. Aí a gente existe eu a ter a meta que você falou, né? O projeto de casal. E a gente não está falando de filho aqui, não, né? A gente, não, sim, falando de filhos, casal. nós estamos falando de meta de casal, né? Porque Casal. às vezes todo mundo. Bom, claro que existem os casamentos, os relacionamentos que se iniciaram, eu quero ter um parceiro porque eu quero ter um filho. Mas isso não é a meta de casal que a gente está falando, né? Então, entregados à vida, né? Que a gente se propõe a estar junto aí, né? Bom, estar junto, a gente precisa acelerar aqui para a gente falar sobre convivência, porque nós estamos a 15 minutinhos de sermos... Não, mas deixa eu falar uma coisa que você falou, extremamente importante, né? É preciso que a gente entenda exatamente isso que você falou, que é importante dentro de relacionamento. Existe eu, você e a relação. A relação é um terceiro que precisa ser cuidado.
esse terceiro precisa ser cuidado na verdade, né? Esse terceiro tem que estar moldado nesses 5 pilares. E todos os dois são responsáveis por isso, né? Todos os dois são responsáveis por isso. É bastante importante isso. E 50 de novo, né? 50% para cada. 50%, exatamente. Então, assim, o êxito e o fracasso de uma relação é dividido por 50%. Né? O 50% que eu dei para esse projeto, o 50% que você deu para esse projeto. Né? E é no cotidiano que nós vamos ver se esse projeto precisa ser reformulado, se esse projeto está bom. É. Né? Porque assim, são nas dificuldades do cotidiano que vai surgir aquilo que precisa ser visto. Muitas vezes o que precisa ser visto são coisas do passado que a gente precisa se livrar, né? Deixar soltar, melhor dizendo, né? Para que a gente possa estar inteiro nessa relação, né? Porque quase sempre não, toda relação ela é projetiva, então a gente vai projetar no outro os medos, né? Os fracassos das relações passadas vividas. Então, é no cotidiano que a gente vai ver se a gente está trazendo ou não essas relações e que elas precisam ser olhadas no lugar do adulto, voltamos a dizer isso, né? Se ser a vítima da relação, você fez isso, mas é no cotidiano que a relação se estabelece. É no cotidiano que a relação é regada, né? Adubada, construída. É no cotidiano, né? É não acordar de manhã cedo, não roncar na cama, nesses... Dança, né? Não é isso? E o quanto nós estamos dispostos a fazer tais mudanças nos nossos cotidianos em prol dessa relação, né? Em prol desse... Você falou uma das coisas mais interessantes que eu tenho visto e tenho estudado ultimamente. Assim, o que eu mais tenho estudado nessa quarentena é relacionamentos. Quando eu vi que nós estamos entrando numa nova era, quando você chega a falar bem assim, há 50 anos atrás, talvez a gente não tenha feito uma escolha desse lugar do tesão, desse lugar da atração, e assim por diante, começar a relação de uma forma mais justa, talvez. Mais justa, né? Mais justa. E o que a relação que vai ser estabelecida de agora em diante é de agora em diante. Porque a gente observa, a gente que é constelador, a gente observa o quanto que, quando a gente faz uma constelação de casal, que não é o casal, é o que está lá atrás. Uhum. Né? Que a gente repete a manipulação da mãe, que a gente repete o controle da mãe. Né? Que a gente repete a crença de que homem não presta, que a gente repete a crença que todo homem trai. Então, é no cotidiano que a gente vai perceber o quanto que a gente está repetindo os modelos e quanto que a gente precisa largar esses modelos para a gente estar inteiro, né? Eu estou com você porque eu quero. E esse eu quero, né? É assim, eu fui criada com uma fala: o melhor casamento, o melhor marido é a profissão. Então, eu sou de uma geração, certamente você também, uma geração que não foi autorizada como se o relacionamento fosse a coisa principal. E o que a gente observa hoje é muita frustração nessa área, né? Porque há nada mais importante de que um êxito num relacionamento amoroso, né? Isso traz uma satisfação absurda. E é preciso isso que você disse. É preciso que cotidianamente a gente cuide da relação. Que cotidianamente a gente se responsabilize por essa relação. Né? Que a gente, por exemplo, né? A mulher, né? A mulher, vamos dizer assim, não deixar que o trabalho ocupe o lugar do marido, por exemplo. Né? Para que isso tenha êxito no relacionamento. E o quanto nós precisamos também deixar com que os parceiros, as parceiras, ocupem só aquele lugar. Né? Porque eu acho que é nessa hora da convivência que a gente permite aumentar o conflito e resolver o conflito. É nessa hora, nessa convivência diária, se a gente fosse observar cada uma dessas facetas que a gente falou aí atrás, que no íntimo mesmo,
a gente possa ter realmente uma direção de aprofundar aí e soltar essas nossas amarras do passado e tudo que a gente de nossas histórias, né? Tudo que a gente carrega ali. Regina tá falando, arruma outro no trabalho. Eu tô rindo aqui que Regina tá falando aqui com a gente. Ah, Oi, Regina. Lu, o cotidiano e o êxito de um relacionamento depende de duas coisas importantes. Que a gente deixe nosso individualismo e que a gente deixe nosso narcisismo. excelente. E isso não é fácil. Claro que não. É para isso que a gente está aqui, né? Eu acho que é importante a gente dizer, né, nesse momento, o quanto as constelações se tornam um recurso tão Isso. importante nesse momento que a gente está vivendo. O quanto de tudo isso que a gente falou, das curas que são extremamente necessárias dentro das relações, e, de novo, relacionamento de casal, a gente está deixando, vamos deixar nesse mundinho, né? Por enquanto. E o quanto essa cura de pai, de mãe, de tudo que a gente carrega, o quanto as constelações são um dos recursos, né? Mas acredito que o recurso tão positivo que a gente tem conseguido trazer aí desse olhar amoroso e desse olhar verdadeiro, né? Que a sistêmica traz, né? Então eu Pois é, gostaria que nesses 7 últimos minutos se abusasse um monte, contar é, é, as pessoas te acham, como é que está sendo esse trabalho aí agora na então, quarentena? Lu, mais cedo eu falava com você de que eu me sinto muito privilegiada. Primeiro, pela astrologia, que me faz compreender o que está acontecendo no mundo, né? E que direção esse mundo está indo, qual é a transformação que está ocorrendo. Então, sou muito grata por conhecer a astrologia. E muito mais grata por conhecer as constelações. Porque de tudo que eu estou vendo hoje, é o melhor recurso que nós temos, né? Porque a gente tem um recurso de ajudar o outro de forma sistêmica, de compreender o que está acontecendo, de compreender suas implicações, de tomar uma autorresponsabilidade de ficar no aqui e agora no adulto e escolher a vida. De escolher a vida. Não é só uma compreensão cognitiva. Nós já sabemos que se o guia é biológico, quando nós fazemos a constelação, ela é uma transformação biológica. Uhum. Não tem quem não fique mexido quando aquilo que é oculto, ele é desvelado. E isso é um movimento de cura. Isso nós vimos pessoalmente de sábado para cá, amiga. A vida não é teórica, ela é real. É real, é É muito real. real. Você move um campo, o campo no outro dia respondeu. Está aqui minha amiga Manúcia, que é testemunha disso que nós estamos falando. E o que é mais importante é que nós estudamos constelações, nós fazemos exercícios sistêmicos, nós estamos dentro daquilo que a gente acredita. Né? Essa conversa é justamente para passar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente está vendo como êxito, como modelo de êxito, como modelo de sucesso. Então, eu fico muito feliz, né, dessa distância, Salvador-Joinville, a gente está podendo falar disso. Algo tão importante, algo que mexeu em todos os países, né? A quarentena mexeu com todos os países nas questões de relacionamento. Né? Porque na quarentena você é obrigado a olhar para o outro como ele é. Sim. Com sua, Aí, com, exatamente como ele é, né? exatamente como ele 24 é. horas. E aí é onde eu aceito o outro como ele é, eu quero mudar o outro. Essa relação tem continuidade, essa relação não tem continuidade. E o que é mais importante a gente perguntar, o que é que eu quero de uma relação hoje? Essa relação hoje que eu vivo está nesses 5 pilares? Está adubada nesses 5 pilares? Ou ainda estou preso a um modelo, ou ainda estou repetindo o mesmo personagem com atores diferentes? Então, eu acho que, como diz Manu, você tem que ter tesão na vida. Exatamente, Manu, você tem que ter tesão na vida, tem que ter tesão no relacionamento, né? Porque ele é a base de tudo. Nós estamos aqui dentro de casa com as pessoas com quem a gente tem que estar, com quem a gente tem que crescer. E aí a gente vai continuar ou vai trocar, né?
Se ele estiver de acordo com o modelo que a mas gente quer, também absolutamente. requer muito trabalho também, né? E aí que estamos todos, né? O trabalho vem para a gente, e de novo, né? As constelações chegaram até nós e somos, não só por sermos consteladoras, mas porque vivenciamos a constelação. Isso é muito importante de ser dito, né? Eu acho que o trabalho que a gente fez, eu venho das constelações, conhecendo as constelações em 2009, sou da área organizacional, né? Minha formação principal era na área de TI, era analista de sistemas, continuo sendo analista de sistemas, como costumo dizer, mas agora a gente une tantos mundos, você na astrologia, eu na parte organizacional, e a gente vê o resultado disso nas nossas próprias vidas, é porque constelação não é terapia. Constelação é um modo de vida, é um meio de você ver a vida. Então, se você enxerga que dentro desses 5 pilares há algo para ser olhado, procure as constelações, né? Eu acho que a gente precisa dar esse passo, né? Se nós estamos dentro dessa quarentena, vivenciando esse recolhimento social e convivendo fortemente com alguém que está aí do nosso lado, a hora é agora. A E mudança, é, nós e, estamos chamados e é para essa importante mudança. dizer, Lu, já que a gente tem pouco tempo, é importante a gente dizer que as soluções ela é voltada para a solução. Sim, sem Ela é dúvida. focada na solução, por isso que é rápido, né? Exato. Ela Então, é procure breve e as constelações focal, porque ela é se você rápida, quiser né? realmente resolver a questão, né? Procure as constelações. E lembrando, as constelações são possíveis de serem feitas online, né? Elas são possíveis de serem feitas com sigilo, né? E lembrando que esse é o respeito que as constelações trazem, é a simples verdade do que é, né? E trazer à tona essa verdade para que você possa olhar com esse olhar, né? Esse novo olhar para esse relacionamento, para todas essas questões que envolvem Ó, tanto estamos relacionamento. perguntando se vocês não querem fazer um segundo tempo para responder as perguntas. Você ouviu aí, Lu? Vocês não querem Ouvi, fazer um segundo tempo para poder responder as perguntas? podemos fazer. Eu fico aqui à sua disposição. Que podemos então encerrar aqui e voltar então. Bom, vamos responder Quem... as perguntas, Lu. Acho que é uma boa coisa, não? Sim, é uma boa A Regina coisa. também está falando aqui, é. Vamos fazer isso. Podemos... Fala um pouco sobre o dar e receber. Traduz o constelês para o português. Uau! Então vamos lá. Vamos entender um pouco que o dar e receber, o que a gente está falando, né? Primeiramente, as leis sistêmicas, as 3 leis do amor, ou leis sistêmicas, hoje já chamadas de 4 forças do amor, esse dar e receber nas relações advém dessas leis, né? Que são a inclusão, o pertencimento aos sistemas, o próprio equilíbrio entre o dar e receber e o As quanto ordens. a gente consegue fazer também a ordem e a hierarquia terem o respeito dentro do nosso sistema, né? Quer falar um pouco aí, Índio? Vou pegar aqui então. Então, falando das 4 forças, né? Então, sim a tudo como é, sim a tudo como foi. Então, com isso é a primeira grande força, né? Que foi acrescentada aos 3 pilares que o Hellinger colocou, né? Que é as ordens, né? O que são as ordens? As pessoas nos seus devidos lugares, né? Pai no lugar de pai, mãe no lugar de mãe, primogênito no lugar de primogênito, caçula no seu lugar de caçula. O princípio do dar e receber, né? Assim, o equilíbrio do dar e receber.
E o terceiro, o pertencimento, né? É interessante que quando eu li a primeira vez, me tomou um susto. A gente tem muito mais medo de não pertencer do que morrer. Então, o pertencer, né? Eu fiquei... o pertencer faz com que nós tomemos, né, todas as intricações, todas as dificuldades sistêmicas para poder pertencer. Então, imagine as três importâncias. E quando essas 3 ou 4 forças do amor estão em desordem, isso causa grandes transtornos na nossa vida cotidiana, né? O equilíbrio do dar e receber é justamente... e vamos imaginar... Como é que a gente fala desse dar e receber, Lu? Eu acho que o dar e receber, primeiro que o dar, ele vai nos permitir pagar uma dívida anterior, né? O que nos alivia muito, né? Faz a gente ficar mais feliz e mais vivos, mais entregues à vida e nos permite devolver, principalmente, aos pais o que eles nos deram. Se a gente estava falando de honrar pai e mãe, a única forma da gente devolver algo para pai e mãe é gerando vida. Então, dentro do relacionamento, olha que bacana, é dentro do relacionamento que a gente vai fazer isso, né? Então, o princípio do dar e receber, ele começa ter realmente essa roda forte quando a gente consegue nos doarmos por completo dentro desse relacionamento. E também o receber nos coloca numa dependência, né, de quem nos deu. E aí fica o bacana do relacionamento, porque você vai precisar dar, mas você também vai precisar se colocar na condição de receber, né? Isso em qualquer... podemos pensar de novo falando sobre o quanto você coloca de tesão, de amor e de permissão ao sexo, por exemplo, dentro do seu relacionamento. O quanto, quando você não coloca, quando você não dá, quando você não permite, você cria também essa dependência, né? Então, conseguir equilibrar, quando a gente consegue devolver algo equivalente. Porque essa balança, ela não é equivalente, né? Se a gente precisa equilibrar, de novo, como a gente falou no começo, sinal que está desequilibrado. Porque eu dou um pouco e normalmente espero receber aquele pouco e algo mais. E concluindo assim um pouco do que você fala, então assim, o equilíbrio do dar e receber está onde quando a gente recebe a vida dos pais, né? Eu recebo e dou o que eu recebi em missão, né? Em missão, em serviço, né? Estar a serviço do outro, né? Esse é o primeiro grande equilíbrio do dar e receber. A pergunta aqui, que a próxima é: amar é ativo ou passivo? É receber ou tomar? Amar é ativo, ativo, ativo. Amar é uma decisão. Eu digo sim ao amor, eu digo sim à vida como ela é, eu digo sim ao outro como ela é ativo. E se relacionar é tomar o outro, não é uma forma passiva. Eu tomo o outro como ele é, eu tomo o outro com tudo que ele traz. O amor, ele é ativo, ele é uma atitude. Eu escolho amar. Por isso que é muito mais agradável dar do que receber, não é? Porque receber nos faz sentir em dívida, e dar nos permite exigir, né? Então a gente começa também, de novo, né? Quem só quer receber é uma criança que não quer crescer. Crianças não se relacionam, né? E quem só quer dar tem medo, né? De se sentir culpado, de se sentir devedor depois, de ficar nessa posição de dependência, né? Quer se sentir superior.
Quem dá está no controle, quem dá está na manipulação. Quem só dá está no controle, né? Quem não sabe receber também está no controle, né? Porque se você se sente numa posição maior e tem uma dificuldade de receber, você não estabelece o equilíbrio da troca. E aí a relação deixa de ser uma relação de igual. Então, aprender a receber nas relações é um passo importante para a manutenção do equilíbrio do dar e receber dentro da relação, né? Aprender a receber é sair dessa manipulação. Aprender a receber é estar num lugar, sair do controle, sair do estado pai, né? Sair da manipulação. E aí a gente também percebe, né, que quando equilibrar, você vai entender que tem uma tensão, né? Aquela relação fica com aquela... Existe uma tensão entre o casal, né? Um que mais recebe, o outro que mais dá, né? E aí a pessoa se irrita e vai embora. Porque causa uma tensão, né? Isso é natural. Por exemplo, quando um dos casais tem... Um de dentro do casal tem uma invalidez, né? Que faz com que ele receba mais do que pode dar. É uma condição. Diferente se essa invalidez né, chegou ou já existia, é uma condição, é um destino. Né? Então, é preciso que esse equilíbrio entre o dar e receber, a gente não coloque também isso como de uma forma muito simples, né? Porque não é algo tão simples. Alguém perguntou, quando eu tento salvar o outro, eu acabo dando mais? Quando eu tento salvar o outro, eu me coloco numa situação de superior. Né? De superior. E aí voltamos para a análise transacional. Que coisa boa. Então, eu sou superior. Se eu sou superior, eu não estou numa relação de igual e eu não estou aberta a receber o que o outro tem para me dar. Porque o equilíbrio do dar e receber dentro de uma relação não é que o supermercado deu R$1.000, eu dou R$500, você dá R$500. Não é dessa forma. Né? O dar e receber dentro da relação é aquilo que eu tenho para dar e aquilo que você se abre para receber. E isso é a verdade nua e crua. Não é a expectativa do que eu quero receber. E não é a expectativa do que eu quero dar. Porque se eu quero salvar o outro, primeiro eu estou numa relação não de igual. E se eu quero salvar o outro, eu quero modificar o outro. Eu estou achando o outro menor, eu estou achando o outro menor que é mais. Né? O outro não está de acordo com o que eu quero. Então não é uma relação de igual. Se eu já coloco nesse lugar de salvador, eu pressuponho, né, que o outro de antemão, que ele não vai conseguir nada. Exatamente, que ele é incapaz. o outro é menor e ele não vai me dar nada. Se eu quero salvar o outro, como é que o outro vai me dar? Se eu já sou superior. Manúcia está dizendo aqui, o superior só gosta de ficar por cima. Ser superior. E, de novo, né, eu falei de novo da análise transacional, né? Porque, de novo, a gente entra no jogo de manipulação quando nós estamos falando de um salvador. Todo salvador quer salvar alguém, provavelmente uma vítima, né? E se existe a vítima, existe o perpetrador. Então, a gente volta a falar de um triângulo aí, um triângulo perigoso, né? E é importante entender que esse papel de vítima, ele não começa nessa relação. Certamente esse papel de vítima, ele começa atrás. Quando você se colocou de vítima de seus pais, ou quando você simplesmente tomou partido de um pai que achou que era vítima, que julgou ser vítima. Então, acho que uma coisa muito importante é você tomar dos pais sem julgá-los, né? Sem julgar. Se você julga, você não toma. Acho que isso é uma coisa importante para a gente dizer, né? Aceitar a humanidade do pai, aceitar a humanidade da mãe. Aceitar que eles não puderam dar porque não podiam dar. E eu agora, como adulto, eu me dou. Então, se eu me dou aquilo que eu preciso, eu não sou superior a ninguém. Eu não tento salvar ninguém. E nem quero que ninguém me salve. Porque eu sou adulto. Exato.
eu posso seguir, né? Eu posso seguir. Eu posso seguir. Do adulto eu posso seguir, né? Só no adulto, né, Lu? É, só do adulto. A criança vai precisar ser carregada, né? A criança precisa de paz, ela precisa de tomar aqui aquele lugar, porque é dali da criança que a gente aprende a responsabilidade de ser um adulto, né? Então, se eu estou entrando numa relação em que eu já me coloco desigual, seja no lado criança ou seja do lado salvador, né? A gente não vai conseguir uma relação saudável, né? E aí a gente vai Exato. entrar na manipulação, e toda manipulação gera violência. Exato. E E é o importante a final gente da lembrar. manipulação é a violência, né? Deixa eu te falar uma coisa que eu acho importante. É importante a gente entender dois processos. Um processo é que nem todo mundo está no adulto. Isso não quer dizer que os nossos pais, por serem mais velhos, estão no adulto. Então, se o pai é inseguro, se uma mãe é insegura, se uma mãe tem um grande vazio, se uma mãe tem alguma grande carência, ela vai ter uma tendência de não deixar esse filho crescer. Mas Uhum. esse filho, quando chega no adulto, ele toma uma decisão de crescer. Eu sinto muito minha mãe, eu sinto muito meu pai. Eu não posso ocupar esse espaço. Eu tomo a responsabilidade da minha vida. E aí sim, nós saímos do lugar de vítima, nós saímos do papel infantil, Lu. Não é isso? Concorda? Sim, sim. A Evelyn está perguntando aqui: seria transformar aquilo que nossos pais não foram? Olha, a gente precisa. É uma boa pergunta isso, né? Será que eu realmente preciso transformar aquilo que meus pais não foram? É uma pergunta que recai naquela aceitação que falamos de início, né? Que nos traz a necessidade de sempre quando estamos em qualquer relação, de olharmos para nossos pais, e de novo, estou falando em relacionamento, né? De olhar nossos pais como homem e mulher, exatamente com aquilo que eles foram e não foram. Sim, eu concordo, Lu. Eu acho que se a gente quer transformar, para transformar, a gente vai passar pelo crivo do julgamento. E se nós estamos julgando se isso foi bom ou ruim, se eu preciso transformar, eu estou no julgamento. E se eu estou no julgamento, eu não tomo meu pai tal como ele é. Eu não amo meu pai tal como ele é. Então, simplesmente, eu tomo a vida, simplesmente a vida, e isso é uma grandiosidade absurda. E a partir da vida, eu faço por mim, eu faço minhas escolhas. E isso, sim, não precisa ser transformado. Se eu sigo com o que ele me deu, eu sigo com os meus valores, eu sigo com minhas escolhas, né? Honrando a vida. É preciso entender isso, honrando a vida, gratos pela vida. Mas eu sigo com minhas escolhas, eu sigo com minha individualidade, né? A individuação que Jung diz, eu sigo, eu faço por mim. E essa individuação, ela é sistêmica, porque nós estamos submetidos a um destino coletivo, tá aí nós aqui dentro da pandemia, Sim. né? O destino coletivo de ser brasileira, o destino de ser filho de Djalma Odete, no meu caso, né? Lá, nascida no interior da Bahia, Bom Jesus da Lapa. Esse é meu destino. Esse é meu lugar de pertencimento, né? E eu não preciso transformar. Sim, eu tenho que ter muito orgulho de onde eu vim. E isso me dá mais força. Então, se eu quero transformar, eu estou no julgamento. Né? Alguém perguntou aí uma coisa muito interessante. O que é que faz para manter a intimidade acesa? Oxe. Lúcia. Então, a intimidade Primeiramente, requer... o que é intimidade, né, para cada um de nós? O que é? Acho que intimidade acontece quando no contato pleno entre duas pessoas. Acho que a gente pode começar por aí, né? Dois adultos, de novo, desfrutando de estarem juntos, né? Sem outra meta. Quando nós estamos falando de intimidade, né? A meta é essa. É estar íntimo, é estar ali, né? E manter isso é preciso muito desses todos pilares que a gente falou,
né? E o momento no qual a gente passa a olhar para duas pessoas que se aceitam como são, né? Incondicionalmente, né? Mas como são, exatamente assim. E aí a gente vai... acho que a intimidade, ela me traz uma certa palavra acoplada nela, que se chama, que é autenticidade. Ah, o quê? Autenticidade. Que é aquilo que Acho que a você fala. intimidade nos pede isso, né? Com grande profundidade. Então, se você consegue ser autêntico, e de novo, né? Os dois. Nós estamos falando de dois aí, né? Não existe intimidade de um, né? Na relação é a dois. Né? A intimidade do um é uma coisa, a intimidade do outro é outra. Na relação, é preciso que haja troca. Então, só nessa troca que a gente cresce, quando você dá espaço para essa maior intimidade, não é? Quando você entende que vai ter sempre algo em construção dentro dessa intimidade. Porque com o tempo, essa intimidade vai... Porque ela precisa... Intimidade precisa de tempo, né? Bora separar uma coisa. Sexualidade não é intimidade. São duas coisas que... Uma vem antes, outra vem depois, né? E de novo, temos medo dela, né? Temos medo. Temos medo. Temos medo, primeiro, porque é uma zona que nós não conhecemos. Né? Nós não conhecemos. O que a gente tem talvez de uma referência de mais intimidade é quando a gente estava dentro da barriga da mãe. Mas aí a gente estava dentro de uma relação simbiótica. Né? Uhum. E aí, depois da separação mãe-bebê, é que a gente começa o nosso processo de individualidade. A intimidade começa com uma boa sexualidade, né? Com um sexo mais íntimo, né? Com uma entrega afetivo-sexual, né? Porque, assim, se eu amo, se eu admiro, se eu me entrego, essa sexualidade, ela é bem positiva, né? Se eu tenho tesão, e se eu consigo, se eu tenho tesão e continuo admirando o meu parceiro, esse tesão permanece, né? E esse tesão me exige que eu seja mulher diante de um homem ou mulher diante de uma outra mulher, né? Assim, eu preciso, né? Tá nessa inteireza de quem eu sou. E essa inteireza de quem eu tô tem que ser no adulto, né? Porque o que vai fazer com que a sexualidade perca um pouco de libido é quando eu vou projetar neste meu parceiro a mãe ou o pai ou uma relação anterior, né? Uhum. Então essa conexão ela é sentida, né? Então, quando nós estamos dois adultos admirando, mantendo tesão, mantendo o brincar, né? Mantendo o brincar. Sim, como saudável. E isso permanece. E a partir desta brincadeira, a partir desta entrega afetivo-sexual, e vem as outras entregas, né? Que é o confiar, quer se entregar, quer se abrir para o outro. E esse abrir para esse outro é tirar a roupa, é se desnudar de suas fantasias, é se desnudar da sua precariedade, é se desnudar, né, de suas feridas, de suas perebas, de seus medos e suas inseguranças. E isso é um estado de vulnerabilidade pleno. Então, estar íntimo de alguém é um estado de vulnerabilidade pleno. E assim, não tem como. Amar é se vulnerabilizar o tempo todo. E isso é muito rico. E isso é a grandeza do relacionamento. E quando a gente consegue perceber isso, é que a gente entende que a meta do relacionamento é a intimidade. É tão bom quando a gente está conectado com alguém, que quando esse alguém está tão distante, alguém liga assim, você está sentindo isso, você está sentindo aquilo, isso é conexão. Isso é intimidade. Uhum. Né? Então, assim... O quanto a gente precisa também ter, para ter intimidade, né? Para que a gente tenha se separado de nossos pais, não é mesmo? Porque a gente precisa ser os dois afetivamente independentes. Independentes dos pais, dos irmãos, isso a gente precisa
A gente tem que precisar da outra pessoa para ser íntimo. Exatamente. E isso é uma vulnerabilidade. Eu preciso do Não é? outro. Imagine, eu preciso do seu amor, eu preciso do seu sexo, eu preciso da sua intimidade, eu preciso do seu toque, eu preciso do seu abraço. Isso que se coloca muito vulnerável diante do outro. É aí que nasce o vínculo. E isso exige uma coisa chamada coragem. Imagine, né, que quando eu me coloco diante de você assim, Lu, eu preciso do seu abraço, Lu, eu preciso do seu amor, do seu afeto, eu preciso do seu sexo, eu me coloco no lugar de pedinte, de vulnerabilidade. Mas se o outro vem, se o outro entrega, poxa, e aí eu vou, em um outro momento, me entregar mais, amar mais, confiar mais. E não tenho dúvida que amar exige coragem. Coragem de ser adulto, coragem de tirar a roupa, coragem de mostrar as perebas. Alguém riu das perebas, é pereba mesmo. Né? Mostrar a minha vulnerabilidade, mostrar meu vazio, mostrar a minha carência. E aí, quando a gente começa a mostrar e o outro começa a aceitar a gente como a gente é, isso é amor. Mas só que o que acontece muitas vezes a gente para, é a gente que freia. É a gente que para de dançar, é a gente que freia. E o quanto isso, pensar nisso, que é despir-se do amor dos pais, né, o amor de nossa família, você acaba dizendo para o seu parceiro, para a sua parceira, olha, agora você é mais importante para mim. Olha que lugar é esse. Nós estamos falando que eu estou saindo de um sistema de origem, desejo você, portanto, eu quero criar aí essa comunidade de destino, que como são chamados os casais que ainda não têm filhos, né? Explicando um pouco aí a palavra, e que se tem filhos, esse sistema novo tem prioridade sobre o sistema anterior. Então, o quão importante é esse parceiro sobre a... Não, seguiu, segue. Segue? Isso, como diz, saindo do ético, exatamente. Isso. Acho que você falou uma frase linda, Lu. Você falou uma frase linda, 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 né? Amar é dizer ao outro, eu preciso de você e você é a coisa mais importante. Então, para um êxito em um relacionamento a dois, isso precisa ser dito. Você é a figura mais importante, é você com quem eu quero criar essa nova comunidade de destino, né? É com você, então. Isso requer uma adultez muito grande, isso requer tirar a sua roupa muito grande, né? E isso, sim, é o criar a grande intimidade, é a grande meta do casal. A gente... eu estou me lembrando aqui da Manúcia no sábado de novo, aí a plenos pulmões, não é isso? Isso, dizer a plenos pulmões, eu te amo, né? Meu parceiro, para mim, agora é mais importante do que meus pais. A plenos pulmões. Exatamente, gostei dessa. Vamos fazer essa homenagem à Manúcia, dizer a plenos pulmões, né? Eu amo você, eu quero você. A gente precisa de na verdade, a gente não precisa de muitas coisas para olhar para a intimidade, né? Apenas dois. Mas, e agora você poder olhar para isso, onde dois adultos aí, como você falou, nessa adultez, desfrutam estar juntos, né? Esse desfrutar a vida é algo, né, dos dois, de meta dos dois, né? Alguém E a gente perguntou acaba... como é de anular, como é que dizer? Por outro, como mais importante não seria a anulação de si? Por o outro como mais importante não seria a anulação de si? A gente não Nós está não colocando... falamos qual o outro mais importante, nós colocamos que a relação é a coisa mais importante. Né? Isso. O amor é o mais importante, porque a gente precisa entender que a gente não é um ser destinado a estar só. Nós sim precisamos do outro. Nós precisamos da mãe
nós precisamos da função materna, nós precisamos da função paterna. Nós somos um ser que precisamos do outro. O que a gente precisa é, na nossa adultez, dar a nós mesmos o que nossos pais não nos deram, e inteiras eu resolvo me relacionar com o outro. E quando eu resolvo me relacionar com o outro, este outro, sim, ele é tão importante. Mas o êxito depende de quanto eu sou inteira. Porque Muito. se eu não estiver inteira, eu vou projetar neste outro o que eu não tive. Aí sim, o outro se torna muito maior. E eu que me anulo diante dessa relação. Porque se eu estou precisando do carinho do pai, se eu estou precisando da aprovação da mãe, eu vou me anular. Porque eu vou estar projetando neste outro ou nesta outra isso. E não permitindo que ele seja quem é, né? Colocando ele no lugar do... Por isso vale a pena lembrar, né? Quando o quão mais fácil para a mulher é quando a gente, quando a gente nasce, nós reconhecemos o nosso gênero em nossa mãe, né? E aí vamos para a conquista do nosso pai. Então, o nosso pai foi a quem nós precisamos, a primeira pessoa a quem nós precisamos conquistar, nós mulheres. O quão diferente é para o homem, né? Que sai da relação com uma mulher e precisa romper essa relação para ir para o colo do pai. E aí sim nascem os filhinhos da mamãe e as filhinhas do papai. Então, se você ocupa ainda esse lugar do filhinho ou da filhinha, aquele que você vai buscar no seu parceiro a mesma imagem que você tinha anterior. E aí você não dá o direito do seu parceiro estar no lugar dele, né? E aí sim é onde entra essa manipulação, essa projeção, né? A projeção da imagem da mãe pelo filho e a projeção da imagem do pai pela filha. Portanto, o estar no adulto é muito o que a gente vem falando, né? Do quanto precisamos nos trabalhar, né? Diante disso, disso tudo. Tem alguém aqui perguntando? Fale Tem uma um coisa pouco que é da interessante sobre isso, só para complementar. Quase sempre nós não nos identificamos com o feminino da mãe. E ao não se identificar com o feminino da mãe, a gente nega essa mãe. E aí é que começa o grande nó. Nega a mãe. Nega. Uhum. Então, e aí começa o grande nó, né? Porque o nosso feminino vem daí. Nós pertencemos a essa linhagem. O que eu simplesmente preciso tomar e fazer diferente. A negação só vai fazer com que a gente repita isso. É importante que a gente entenda isso, porque esse é um conceito da constelação. Negar a realidade só faz atrair aquilo. Então, isso acontece muito com a gente, né? Quando a gente não se identifica, quando a gente não toma a mãe, quando a gente não se identifica com esse feminino, a gente vai negando. E nessa negação, a gente vai fazendo. Na tentativa de fazer diferente, a gente está fazendo igual. Uhum. Porque ao negar, a gente repete. E aí é uma repetição inconsciente, aí é um amor arcaico. Por isso que precisamos conhecer a nossa história, não é mesmo? Por isso que, exatamente. Né? Como diz Hegel, quem conhece a sua própria história não repete, né? Isso vale para tudo, né? Olha, tem mais uma, vamos para uma última aqui. Fale um pouco da relação do segundo casamento, quando ambos têm filhos. Tomar o outro é o equilíbrio entre o dar e receber? Tomar o outro é o primeiro passo para o êxito de uma relação. Eu tomar o outro exatamente como ele é. Tomar o outro do tamanho que ele é. Esse é o primeiro passo. O segundo casamento, ele tem prioridade em relação ao primeiro casamento. Uhum. E o casamento tem prioridade em relação aos filhos. Relembrando, vale a pena relembrar, né? Quando saímos do primeiro casamento, né? Porque tem muita gente que não sai, né? Então, isso é importante da gente lembrar. Existe o primeiro casamento, né, com os filhos do primeiro casamento. Existe o segundo casamento com os filhos do segundo casamento.
O tomar é tomar a história inteira. Lembrando a frase, não é eu sou a melhor parceira para você. Porque muito a gente pensa assim, muito tempo a gente pensa assim. A gente não é a melhor, a gente é o último, tão somente o último. Ó que pequeno, né? E o lugar de último é que acabou de chegar, né? Então é olhar para trás e saber que você só conseguiu chegar ali porque os outros saíram. O quão importante é honrar esses outros relacionamentos, estar numa relação de respeito e de gratidão àquilo que foi e que saiu, para você conseguir continuar aceitando a atitude, né? E é importante, quando a gente fala que uma das bases, né, da constelação é o lugar, né, a sua ordem, e quando eu simplesmente, humildemente, aceito o meu lugar de última, eu aceito o meu lugar de última ou de atual, né? Eu sou a última, eu cheguei por último, eu sou atual, e honro quem veio antes, eu honro o passado e a história do meu parceiro, isso é que tem força. É isso que tem força. É reconhecer o meu lugar, é reconhecer os que vieram antes, e é isso que tem força. E é só nesse lugar de último que tem força, né? Porque a gente, de novo, relembra que a ordem na família é uma, né? O mais velho tem prioridade sobre o mais novo. No entanto, a ordem no sistema é exatamente ao contrário. Um sistema mais novo tem prioridade sobre os sistemas anteriores. Por isso que a gente precisa dizer ao parceiro, né, lá de novo na intimidade, o meu parceiro, para mim, agora é mais importante do que vocês, meus pais. Ele vem. Nós vamos dar o primeiro olhar para o sistema atual que estamos, né, para o casamento atual. E vamos olhar para trás e com respeito aos relacionamentos anteriores, aos casamentos anteriores. Mas é necessário incluir a todos os relacionamentos, inclusive os dos nossos pais. A gente não pode esquecer que pai e mãe também, possivelmente, tiveram relacionamentos anteriores, não só casamento. A gente se também honrar com a nossa história e a história do outro. Isso é bastante importante. Quer completar alguma coisa, minha amiga? Perfeito. No meu lugar, eu tenho força. Reconhecer o nosso lugar é o nosso lugar de força. No meu lugar eu tenho força, né? Eu tenho muita força. Só no meu lugar. Só no meu lugar. Índia, eu quero agradecer. Eu quero agradecer muito porque é tão bom poder ter esse papo sistêmico aqui, em véspera de lua cheia com outra libriana, e essa troca é tão boa sempre. Então, minha gratidão imensa, né? E, de novo, quero relembrar a todos, Indira em Salvador, né? Indira, deixa seu contato aí, por favor. Isso é importante. Me acha aqui pelo Insta. Eu acho que fica mais fácil, Lu. Ah, então tá. Não é? Acho que fica mais fácil. Lu, quero deixar público o meu carinho, público o meu afeto. Né? É com você que eu tenho um lugar de pertencimento na visão de mundo. Né? É com você que eu renovo minha energia de trabalho, de parceria. Feliz de estar dividindo essa live com você, essa conversa, né? Que a gente já se conhece há muito tempo, em respeito ao nosso trabalho. Eu que sou muito grata para isso. E que esse tema que é muito caro para a gente, que a gente possa falar mais vezes, que a gente possa destrinchar mais vezes, porque eu acho que a gente coloca isso a serviço. É isso aí. Nos colocamos a serviço e
E o importante é a gente estar a serviço realmente da vida, levando a constelação como recurso positivo nesse momento que a gente vive, muito positivo, por sinal, e que a gente possa estar junto mais vezes, né? Porque, apesar da distância, temos muito a falar. Acho que a bagagem aí que a gente pode contribuir com todos é grande. Então, que a gente consiga estar mais vezes juntos. Com certeza. Lu, eu quero agradecer a oportunidade. A gente está falando um pouco mais sobre as constelações, né? Nesse momento de pandemia, nesse momento de angústia, né? Nesse momento de tanta incerteza. Nós conhecemos, né? Nós temos uma maestria nisso, nós temos um trabalho aí, né, desenvolvido, que a gente estuda, que a gente faz supervisão, que a gente está sempre em contato com a outra, trocando ideias, informações, por entender que as constelações hoje é um grande recurso para o momento que a gente está vivendo, né? Porque é voltado para a solução, porque é voltado para a vida, para o sentido da vida, né? Então, nesse momento onde compreender que a gente precisa dizer sim à vida a plenos pulmões, é muito bom poder dividir com você essa live sobre relacionamentos e, quem sabe, sobre outros temas também. Mas deixar claro a todos a importância das constelações, esse recurso, né, que leva a gente para uma vida mais leve, né? Acima de tudo, mais leve, mais feliz. Isso é claro. É preciso, né? Eu acho que... Estão perguntando aqui quando será a próxima. Vamos Gente, agendar. eu não entendo nada de live. Quem entende tudo de live é Siga a gente aí no Instagram. Vocês têm os nossos contatos ali, né? Eu vou deixar essa live aqui, ela vai ficar por 24 horas aqui. Vou salvar essa live, a gente vai colocar lá no canal do YouTube para a gente poder acessar também, né? E sim, vamos marcar a próxima sim. Vocês vão ficar sabendo por aqui, com certeza. Eu desejo a todos uma vida com tesão e intimidade. Muito. Que esses 5 pilares aqui não signifiquem nada, a não ser que você tenha muito mais curiosidade a respeito do seu parceiro, da sua parceira, que tenha muito mais tesão por ele e que você perceba o quão importante nesse momento de recolhimento social que a gente está vivendo, essa convivência se tornar respeitosa, amorosa e tesuda. E fique em casa, né, para isso. Por favor, fique em casa. Nós estamos em plena lua cheia, astrologicamente falando, né? Vamos ter um pico aí nessas próximas 15 dias. Então, por favor, fiquem em casa e façam uma reforma íntima, revejam o que precisa ser mudado em cada um, porque todos nós estamos fazendo essa reforma íntima, né? Para mais vida, né? Para dar mais sentido à vida, né? Isso aí, é isso aí. Gente, beijo. Obrigado, beijo. Bom descanso a todos. Um beijo. Se vê. Beijo. Tchau.